querido irmão, minha querida irmã, que alegria estarmos juntos no programa Iluminar. Eu sou o seminarista Arley Patrick, da Diocese de Araçuaí. É um prazer estar aqui. Hoje, uma data muito especial, aniversário da nossa Diocese de Araçuaí. Para mim, um grande privilégio, porque também é o meu aniversário natalício. Fazer aniversário com a Diocese de Araçuaí, ou é coincidência ou é providência. Eu prefiro acreditar, creio com todo o coração que é providência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta graça de termos essa Diocese de Araçuaí, a igreja aqui no Vale do Jequitinhonha, e também falar um pouco sobre o sentido do mês de agosto como mês vocacional, também aproveitar para falar um pouco de Nossa Senhora da Lapa, um pouco de Maria. Nossa Senhora da Lapa é padroeira da nossa Diocese. Dia 15 de agosto, nós celebramos com toda alegria no Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Lapa, e Virgem da Lapa, coração espiritual da nossa Diocese. Muito bem, 104 anos da Diocese de Araçuaí. Você talvez se lembre, talvez você participou do centenário da Diocese de Araçuaí, que se deu em 2013, na verdade, 25 de agosto, é o aniversário da Diocese de Araçuaí. A Diocese de Araçuaí foi desmembrada da Arquidiocese de Diamantina há 104 anos atrás. Aqui nós podemos fazer memória de algumas das pessoas que colaboraram para que a Diocese de Araçuaí fosse criada. A Diocese de Araçuaí foi criada pelo Papa São Pio X, que nós também celebramos nesse mês, não é verdade, alguns dias atrás, ela sendo desmembrada da Arquidiocese de Diamantina. Toda a documentação foi preparada, foi trabalhada pelo Frei José Dias, que depois veio a se tornar Dom José Dias, o segundo bispo da nossa diocese. O primeiro bispo foi Dom Serafim Gomes Jardim, que depois foi arcebispo de Diamantina. Muitas pessoas passam pelas nossas memórias, na nossa história. Aliás, para sabermos com convicção e com segurança onde nós queremos chegar, é preciso saber de onde nós viemos. A nossa história é importante. Preservar a nossa história, resgatar a nossa história, cultivá-la, porque a nossa história diz muito sobre nós. Ela é parte da nossa vida. Ela diz muito sobre a essência da nossa vida. Um homem sem história não existe. Até mesmo um homem que já morreu tem a sua história gravada, porque ele deixou sua marca nesse mundo. Então, os homens e mulheres que trabalharam para que a Diocese de Araçuaí fosse criada, para que nós tivéssemos a estrutura que nós temos hoje, para que nós tivéssemos a catedral, o santuário diocesano, as igrejas, as comunidades eclesiais de base que nós temos hoje. Tudo isso é a nossa história, tudo isso é a nossa igreja, e nós somos igreja. Eu e você somos igreja. Eu e você temos esta missão de continuar esta obra, que é construir o reino de Deus aqui, no coração do Vale do Jequitinhonha. Portanto, a Diocese de Araçuaí quer ser, no mundo, especialmente nesse pedaço de chão aqui no Vale do Jequitinhonha, sinal de esperança, sinal do reino de Deus, daquele mundo que nós esperamos, daquele mundo que nós buscamos já aqui nessa vida terrena. Eu falava sobre pessoas que marcam a história. Quem aqui não se lembra de Dom Enzo, né? Dom Crescenzio Rinaldini, que veio ainda padre de Brescia, na Itália, e foi para lá, depois de muito tempo servindo como padre, foi sagrado bispo e quis retornar para o Vale do Jequitinhonha. E aqui ele viveu, aqui ele passou toda a sua vida por amor ao Vale do Jequitinhonha. Certamente nós devemos muito a Dom Enzo. Dom Enzo, ele realmente é a marca registrada de um bom pedaço de história da Diocese de Araçuaí, sem excluir, sem menosprezar os que vieram antes dele, né? Depois de Dom José Dias, tivemos Dom José Maria Pires, que saiu daqui para ser arcebispo da Paraíba, um grande homem. Todo mundo sabe do peso da figura de Dom José Maria Pires. Depois Dom Altivo, que ficou um tempo. Depois Dom Silvestre Scandian, que trouxe a renovação carismática para a Diocese. Vejam só, né? À medida que as pessoas vão chegando, elas sempre vão acrescentando, vão somando de forma positiva no espaço onde elas se encontram, que elas ocupam. O que eu quero dizer com isso? Esse espaço também é seu.
esse espaço também é nosso. Nós também somos chamados a construir a nossa história, construir a história do lugar onde nós estamos, ajudar a construir a história da vida das pessoas que nos rodeiam. A Diocese de Araçuaí não seria uma diocese centenária, certamente até não existiria, se não fosse você. Você com a sua presença, você com a sua fé, você com a sua oferta generosa, você com a sua prática de vida cristã. Nós sabemos que a prática da vida cristã só tem sentido verdadeiro quando ela é feita, quando ela é vivida em comunidade. E nós somos uma grande comunidade de fé. A Diocese de Araçuaí não é simplesmente uma partícula da Igreja Católica. Ela é a Igreja de Jesus Cristo presente aqui. E nós somos células vivas dessa igreja. Nós somos células vivas, as nossas comunidades são células vivas dessa igreja. O documento de Aparecida vai tratar a paróquia como uma rede de comunidades. O documento de Aparecida não propõe uma descentralização da paróquia, mas propõe uma abertura maior ao diálogo entre as comunidades. A própria comunidade sede, a comunidade matriz, é uma comunidade como as outras. Então, propõe-se um diálogo, porque o reino de Deus vai crescendo, vai acontecendo nesse dinamismo. Nós temos dioceses vizinhas, nós pertencemos a uma província eclesiástica, a província eclesiástica de Diamantina, composta pela Arquidiocese de Diamantina, nós, Diocese de Araçuaí, a Diocese de Almenara, a Diocese de Teófilo Otoni e a Diocese de Guanhães. Então, nós construímos comunhão, nós construímos um diálogo, o reino de Deus vai crescendo nesse dinamismo. Os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, cada um foi para um canto, pregar o evangelho. E assim cresceu a igreja e, de fato, cumprimos o mandato de Jesus, que a igreja, que o evangelho, que a boa nova chegue até os confins do mundo. Então, todas as pessoas que passaram, que passam pela nossa diocese, depois de Dom Enzo, Dom Dario Campos, Dom Severino Clasen, hoje nosso bispo atual, Dom Marcelo Romano, todos eles constroem a história de pastores e nós construímos a nossa história de rebanho, mas também, de certa forma, pastores, à medida que nós somos chamados a ser imitadores de Jesus Cristo. Então, essa missão é minha, essa missão é sua. No próximo bloco, nós vamos falar sobre essa missão, sob uma ótica vocacional, já que agosto é o mês das vocações. Fique conosco. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623.
Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Iluminar, da nossa TV Araçuaí. Vamos falar de vocação. Agosto é o mês das vocações. Todos os dias é dia de falar de vocação, é dia de refletir sobre vocação, porque todos nós somos vocacionados. A primeira vocação, aquela que é comum a todos nós, é a vocação à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Por isso, o batismo é a porta de entrada para essa escola de santidade que nos torna discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, a vocação à santidade é a vocação à felicidade, a vocação à realização. Porque se nós sabemos que Deus é o autor da vida, a nossa vida só tem sentido à medida que ela é vivida com Ele, nele, por Ele. E na escola do discipulado de Jesus, o cristão batizado e batizada é chamado a ser santo. Sede santos como vosso Pai é santo, sede santos como eu sou santo. Esse é o convite de Jesus Cristo para nós. Mas é verdade que no seio da igreja, dessa grande escola de santidade que é a igreja, os discípulos e discípulas de Jesus, existem chamados específicos, existem vocações específicas. Essas vocações não devem ser consideradas somente como privilégio, mas como uma qualificação, um chamado para um serviço ao povo de Deus, um serviço à humanidade. A igreja é fundada por Jesus e colocada no mundo a serviço da humanidade, para que o Pai, por meio da igreja, Deus por meio da igreja, santifique a humanidade. Deus santifica a igreja e por ela também a humanidade. E a humanidade, juntamente com a igreja, dá glória ao Pai e oferece ao Pai aquilo que ela tem, a própria humanidade, a própria vida. Bom, nós temos dentro da igreja, além dessa vocação do batizado, que é comum a todos nós, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa ou a vida consagrada, a vocação matrimonial e a vocação missionária. A vocação sacerdotal, ela é deixada por Jesus já no chamado aos 12 apóstolos. Jesus Cristo tinha muitos discípulos, mas ele chamou dentre tantos discípulos 12 para segui-lo mais de perto, para conviver com ele. Esse é o chamado à vida sacerdotal ou à vida ministerial. Os diáconos, padres e bispos são homens tirados do meio do povo e colocados a serviço do povo, para trabalhar, para rezar, para viver em prol da santificação do povo de Deus confiado a eles. Os bispos, como legítimos sucessores dos apóstolos, continuam o mandato, o munus apostólico de pregar o evangelho, de ajudar espiritualmente os fiéis, as comunidades, as igrejas, trabalhar na edificação e na perpetuação da igreja de Jesus Cristo, o mistério da igreja na vida da humanidade. Os padres, colaboradores de Jesus Cristo, são homens também tirados do meio do povo, chamados ainda jovens, onde são formados dentro de uma casa com vida comum, o seminário, onde eles estudam filosofia, teologia, a fim de que eles possam servir ao povo de Deus com equilíbrio, com maturidade, com bom preparo, para que se possa enfrentar os desafios do mundo. O mundo está cheio de desafios. Então é necessário que os padres, que os bispos, que os diáconos, todos nós, enfim, tenhamos um bom preparo, um bom equilíbrio, uma boa maturidade, para que nós possamos bem servir o propósito do Evangelho, que é levar a salvação a toda a humanidade, transformar a existência humana pela força que emana de Cristo e do seu Evangelho. Os diáconos, nós temos na nossa diocese o diácono Antônio Esteves, que é um diácono celibatário, permanente, mas hoje nós também já convivemos com os diáconos permanentes que são casados.
São homens que vivem, no dizer do Papa João Paulo II, a duplicidade, a dupla sacramentalidade do matrimônio e do sacramento da ordem. São clérigos, mas são homens casados, pais, chefes de família, homens que estão no mundo, homens que vivem uma vida secular, mas ao mesmo tempo uma vida clerical. Isso é um grande mistério, uma grande riqueza que o Concílio Vaticano II resgatou para a nossa igreja ocidental, nossa igreja latina. A vocação consagrada, a vocação religiosa é de homens e mulheres que deixam tudo e vão viver vida fraterna, vida comum, uma vida contemplativa, mas também ativa, segundo um carisma próprio. O primeiro religioso do mundo conta-se que foi Santo Antão, que foi um homem que nos primeiros tempos do cristianismo deixou tudo e foi morar no deserto. Lá ele viveu vida de penitência, vida de abstinência, vida de oração. Então os religiosos são esses, cada um sob o seu carisma próprio. Nós conhecemos religiosos. Na sua comunidade tem religiosos? Aqui em Araçuaí nós temos as franciscanas penitentes recoletinas, temos as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo presentes na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na sua comunidade, você conhece, na sua família, tem algum religioso, alguma religiosa que deixou tudo para servir Jesus, seguindo um carisma próprio? A vocação matrimonial não é a menos importante das vocações. Talvez seja a mais importante, porque a família é o berço das vocações. Deus quis ter família. A vocação, o matrimônio é uma igreja doméstica, né? Os esposos, homem e mulher, se unem representando Cristo, que ama a igreja e faz núpcias com ela, e eles se tornam uma coisa só. Nós, igreja, somos corpo místico de Cristo. Cristo é a nossa cabeça. O matrimônio é um sinal dessa união perene, eterna, entre Cristo e a igreja. E a família é chamada a dar o seu testemunho de fé e de santidade no mundo, criando seus filhos na fé, sendo sinal para o mundo de fidelidade. Aquela fidelidade que Cristo sempre pretendeu para a igreja e ratificou com ela quando a fundou e quando entregou sua vida pela humanidade na cruz. E a vocação missionária é a vocação a qual todos nós somos chamados também como batizados. Todos nós somos discípulos missionários. Não tem como ser batizado e não ser missionário. Mas o missionário é chamado a pregar o evangelho com o seu testemunho. Não é necessário sair de casa em casa ou ir até os confins da terra para pregar o evangelho. Basta viver corretamente a sua fé, o seu batismo, segundo o seu chamado, segundo a sua vocação, e você já estará sendo missionário. Todos nós somos chamados a ser missionários. A vida cristã é missão. A vida de fé é uma missão a qual todos nós somos chamados. Qual é a sua vocação? Será que você tem vocação à vida sacerdotal, ou à vida consagrada, ou à vida matrimonial? O certo é que nós todos temos vocação à santidade e vocação de missionários, como discípulos missionários de Jesus Cristo que nós somos. Chegamos ao final de mais um bloco. Vamos agora para o intervalo e já voltamos para o terceiro bloco do nosso programa Iluminar. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Desde 2001, a Vidros e Cia inova e revoluciona a cidade de Araçuaí e região com seus produtos de qualidade. Vidros temperados, portas e armários laqueados em várias cores, janelas e portões de alumínio, sacadas e guarda-corpo. Agora, com uma grande novidade, oferece serviços com aço inox. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte.
Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na Ciclo Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Querido irmão, querida irmã, voltamos para o terceiro bloco do nosso programa Iluminar, da nossa TV Araçuaí, nossa diocese centenária que hoje completa 104 anos de existência, 104 anos de vida. Né? Uma senhora idosa e jovem. Idosa porque já é centenária, jovem porque a igreja vive uma perene primavera. Falando em igreja, nós também temos que falar naquela que é o modelo da igreja, juntamente com Jesus Cristo, Maria Santíssima. Maria Santíssima é padroeira da nossa diocese sob o título de Nossa Senhora da Lapa, aquela que apareceu debaixo de uma lapa, um lajedo, e desde então, onde ela apareceu tem sido um lugar de peregrinação. É bonito quando a gente chega no dia 15 de agosto no Santuário Diocesano, na cidade de Virgem da Lapa, e vê aquela multidão, aquela romaria, aquelas pessoas debaixo do sol, ali com fé, prestando atenção, rezando, uns rezando o seu tercinho, outros prestando atenção no que está acontecendo lá no altar. É muito interessante isso. Nós que aqui do Vale de Jequitinhonha somos povo de romaria, né? Temos Bom Jesus da Lapa, temos Nossa Senhora da Lapa, temos os nossos santos padroeiros, as nossas festas tradicionais, a festa do Rosário. Então nós somos um povo que caminha. E como caminheiros que somos, nós temos aquela que caminha à nossa frente, que nos precedeu e nos ajuda, Nossa Senhora. Maria Santíssima é um grande modelo de missionária, de vocacionada, de discípula. Maria deixou também tudo. Maria renunciou aos seus projetos. Imaginem vocês, uma menina de 14 anos certamente tinha os seus projetos, casar, ter a sua família, e de repente Deus entra na sua vida, muda a sua história, e Maria apenas diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria não é a mulher do talvez, Maria não é a mulher da indecisão, Maria é a mulher do sim. Maria é a mulher da certeza, certeza de que a vida tem sentido na medida em que ela é doada, na medida em que ela é ofertada. Maria abriu mão de toda a sua vida, aniquilou-se e fez da sua vida uma oblação, uma oferta perpétua, perene, ininterrupta a Deus. Portanto, Maria Santíssima é para nós, como igreja, o grande modelo do que nós somos chamados a ser. Celebramos no dia 15 e depois no dia 20, data litúrgica no Brasil, a Assunção de Nossa Senhora. Deus fez com Maria aquilo que Ele vai fazer conosco. Maria foi assunta aos céus em corpo e alma. Note-se aqui a diferença, existe a ascensão e a assunção. A ascensão é quando a pessoa se eleva pelo seu próprio poder. Somente Cristo fez isso. Somente Cristo subiu aos céus pelo seu próprio poder, porque Ele é Deus. Maria subiu. Maria foi assumida, ela foi elevada. Jesus, o seu Filho, a buscou, a elevou ao céu, pelo poder de Deus, não pelo poder da criatura. Isso para nós é certeza de que Maria nos precedeu. Maria é uma criatura como nós. Maria é ser humano como nós. Não é uma deusa, não é uma alienígena, não é uma criatura extraordinária no sentido de estar tão longe de nós. Às vezes nós, nas nossas devoções, na nossa piedade, nós temos o grande risco, uma tendência a afastar Nossa Senhora de nós mesmos, colocando Maria num patamar como se ela estivesse tão longe assim de nós. E Maria não está longe de nós. Maria está perto. Maria caminha conosco. Nossa Senhora, mãe, mestra, irmã de caminhada. João Paulo II recomendava à igreja, no seu pontificado, se quisermos ser santos, que nós nos metamos na escola de Maria. A escola de Maria também é a escola de santidade. Aquele que caminha na sua devoção a Maria,
Aquele que quer ser um verdadeiro imitador de Maria será um imitador perfeito de Jesus Cristo. Perfeito no sentido de estar progredindo, avançando no caminho de santidade. Ser devoto de Maria é muito mais do que simplesmente debulhar o terço. É muito mais do que queimar incenso aos pés de alguma imagem sua, o que é muito válido. É mais que rezar novenas, meu irmão e minha irmã. Ser devoto de Maria é espelhar-se nas suas virtudes, imitar a sua vida. Porque os santos e santas, e Nossa Senhora, como maior de todos eles, são como setas que indicam sempre para onde nós devemos olhar, focar e seguir. E essas setas apontam para Deus. Todos nós somos santos pelo batismo e somos chamados a confirmar pela nossa vivência, pela nossa fidelidade, essa santidade. Maria não provou a sua fidelidade a Deus de uma vez por todas. Maria teve que ser fiel todos os dias, porque o sim, meus irmãos, todo dia se renova. O sim, ele é uma resposta diária, ele é uma resposta que tem que ser dada e renovada todos os dias. Maria, até mesmo nos pés da cruz, certamente foi tentada, talvez, a duvidar. Será que realmente Deus me deu o seu filho? Será realmente que eu sou mãe do Filho de Deus? Olhando para aquele homem na cruz que não tinha forma nem aparência bela, aquele homem escarnecido ali na cruz. Nós, nas noites escuras da nossa vida, nas dificuldades, também temos uma tendência a duvidar de Deus, achar que Deus não nos ama, ou talvez que Deus nem existe. É exatamente na noite escura que nós somos chamados a dar prova da nossa fé. Os santos carmelitas, entre eles Santa Teresinha do Menino Jesus, copadroeira da nossa Catedral Santuária aqui em Araçuaí, também passou por uma noite escura terrível que a levou à morte. No meio da tuberculose, uma moça jovem de 20 e poucos anos, uma freirinha, deu uma grande prova de heroísmo, de santidade. Sofria horrores no leito de morte e dava um sorriso suave. E as suas últimas palavras, o seu suspiro final foram: Jesus, eu te amo. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. A santidade não é um bicho de 7 cabeças. A santidade requer de nós coragem, disposição e perseverança. Sobretudo, a perseverança. Maria também foi esse exemplo para nós de perseverança. A igreja, há 2000 anos caminhando na história, perseguida, atribulada, com seus problemas internos, com seus desafios. Hoje, mais do que nunca, esse desafio de se adaptar a esses novos tempos que trazem uma sociedade líquida, valores tão líquidos, parecem que nós temos o risco de jogar para trás a nossa essência. Que lembremos-nos de Nossa Senhora, do seu exemplo de fidelidade, de constância e de amor a Deus acima de tudo. Nós não podemos abrir mão da nossa identidade de cristãos para agradar o mundo, mas devemos nos ofertar a nossa vida e saber que no final das contas nada é nosso, nada é merecimento nosso, tudo é graça de Deus. Nossa Senhora da Lapa, padroeira da Diocese de Araçuaí, ensina-nos a ser fiéis, a ser bons viventes do Evangelho. Amém. Nós vamos para o 4º bloco após o intervalo e já já nós voltamos. Fique ligado conosco, nosso programa Iluminar. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM.
São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Queridos irmãos e irmãs, quarto bloco do nosso programa Iluminar da nossa TV Araçuaí. Falando de vocação, falando de Maria, falando de diocese. Aniversário da diocese, eu já disse desde o primeiro bloco do programa que eu tenho o privilégio, a grande graça, que eu acredito que não é coincidência, mas providência de fazer aniversário juntamente com a diocese. No ano passado, eu me recordo que o padre Fabrício, nosso vigário-geral e nosso reitor do seminário, disse quando falou do meu aniversário: faz aniversário junto com a diocese, uma velha e um jovem. Mas eu disse também, alguns blocos atrás, que a igreja é sempre jovem. E a nossa diocese é um exemplo dessa eterna primavera. A igreja que na sucessão dos tempos não perde a sua essência e vai sempre se renovando pela graça de Deus e do Espírito Santo, que traz o sempre novo de Deus, inspirando aí nas janelas da igreja, da vida da igreja, esse sempre novo de Deus. Deus é o Deus das surpresas e das novidades, como vai dizer o Papa Francisco. Falando nisso, poderia até dar um testemunho, um breve testemunho do que aconteceu comigo. Nós, vocacionados e vocacionadas, precisamos ter consciência de que nós somos chamados a viver sempre em família. Sempre em família. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o homem, naturalmente, ele é um ser sociável. A vocação primária do homem é viver em sociedade. Mesmo que ele consiga viver longe de tudo, como os eremitas, ele tem naturalmente uma apetência, uma tendência a viver em comunidade, em sociedade, civilizadamente. Essa é a nossa vocação, porque nós somos feitos não para nós mesmos. O ser humano é para o outro. O ser humano, ele se encontra à medida que ele também se encontra com o outro. E para isso é necessário sair. Falávamos de missão. Missão é sair. Sair de si, sair do seu mundo. Como quem me conhece sabe que eu não sou filho do Vale do Jequitinhonha, não sou filho legítimo da diocese de Araçuaí. A minha cidade é Itabira, né, perto de Belo Horizonte, é outra região, Vale do Aço, né, do Rio Doce, não é o Vale do Jequitinhonha. Mas quis a providência, quis Deus me plantar no Vale do Jequitinhonha, onde hoje eu estou feliz e realizado, porque à medida que nós temos consciência de que a vocação nos desinstala para nos reinstalar, não é uma instalação do nada. Deus não nos instala do nada. Deus sempre se vale da nossa história, tirando das coisas boas e das coisas ruins um bom proveito. Até das coisas ruins, Deus tira um proveito. Isso para dizer que nessas andanças pelas quais nós passamos, uma hora a gente acaba encontrando o nosso lugar. Isso quando nós queremos realmente nos reinstalar, quando nós nos deixamos reinstalar por Deus. Vocação é isso. Não só a mim, mas também os meus outros colegas seminaristas, tanto os que estudam comigo em Araçuaí, fazem filosofia comigo, como aqueles que estudam teologia em Caratinga. Todos nós somos chamados a essa desinstalação, desinstalar-nos para que Deus possa nos reinstalar e nos dar uma família muito maior. A igreja é a grande família de Deus e nós somos chamados a ser pais, irmãos de uma família muito maior do que aquela na qual fomos criados. Aquela é o nosso mundo, é a nossa zona de conforto, foi o nosso útero. Mas um dia a criança tem que sair do útero e tem que vir à luz do mundo. Assim é a família. Em dado momento, aquela família que era o nosso útero nos dá a luz, né? No ditado bem popular, pariu, né? Como os animais. Pariu, colocou no mundo e é necessário agora conhecer o novo. É necessário pisar em outro chão. Só assim para que nós possamos realmente viver e saborear essa delícia, esse mistério de uma igreja que é comunhão. A igreja não é uniforme, a igreja não tem os mesmos costumes de forma única em todo lugar.
a igreja que canta de tal jeito em Araçuaí não canta do mesmo jeito em Itabira, não canta do mesmo jeito na Índia, não canta do mesmo jeito na África. Nós até às vezes tentamos imitar uma coisa ou outra, mas existe um estilo próprio. Mas em tudo isso, com toda essa diversidade, nós somos chamados a viver a comunhão. A comunhão que se dá na diversidade, à medida em que nós saímos do nosso mundo, saímos de nós mesmos para nos encontrar com o outro, comungar da vida do outro. A vida, meus irmãos e minhas irmãs, é uma extensão daquela liturgia que nós celebramos no altar da Eucaristia, do culto eucarístico. Nossa vida é uma liturgia no sentido em que nós, atentos à palavra de Deus, como é proclamada na liturgia, na missa, ou na celebração da palavra, ou nos grupos de reflexão, os círculos bíblicos, ou no grupo de oração, é um momento depois de elevar a Deus a prece. Nós somos seres que pedem, nós somos seres que temos necessidades, e Deus sabe das nossas necessidades. E nós a pedimos com confiança de um filho que pede a seu pai. Depois chega o momento de oferecer a Deus aquilo que é do homem. O homem oferece na missa o pão e o vinho, frutos da terra, frutos da videira, do trabalho humano. O trabalho que é a dignidade do ser humano. E eles se tornam corpo e sangue de Cristo. Quer dizer, Cristo vem para o meio do seu povo. Deus vem para o meio do seu povo e caminha conosco. Deus não é um Deus distante. Deus não é o Deus das reticências. Deus é o Deus da certeza. E a grande certeza que nós temos é que Deus na história caminha com seu povo. Nunca nos abandonou. A certeza dos vocacionados e vocacionadas tem que ser essa. Deus caminha comigo onde quer que eu vá. Se Deus me tirou lá de Itabira e me colocou em Araçuaí, Ele está comigo, Ele me trouxe aqui. E se Deus me plantou aqui, eu devo florescer aqui. Para você, meu irmão e minha irmã, onde Deus te planta? Onde Deus te plantou? Você tem que florescer. Florescer aí, porque aí Deus te planta. Mas entregue-se. Né? O entregar-se à providência divina, entregar-se à vontade de Deus, que não requer uma forma passiva de ser cristão, pelo contrário, uma forma muito ativa, porque Deus nos chama na sua liberdade de chamar-nos. E nós respondemos na nossa liberdade de responder. Podemos dizer sim, podemos dizer não. Maria poderia ter dito não. Talvez hoje a igreja não existisse se Maria tivesse dito não. Deus certamente não a lançaria no inferno por causa disso. Mas, porque ela disse sim, por meio do sim de Maria, o mistério da salvação se iniciou. Os santos até falam, né? A salvação do mundo começou por meio da Ave Maria, a saudação do anjo a Nossa Senhora. Essa mesma saudação que eu dirijo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo nesse momento. Alegrem-se, cheia de graça, porque Deus é contigo, Deus é conosco, Deus nos chamou, Ele não nos decepciona. Caminhemos com Ele, porque Ele caminha conosco. Nós vamos agora para o rápido intervalo, já já nós voltamos para o último bloco com a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas.
Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Quinto e último bloco do nosso programa Iluminar, da nossa TV Araçuaí. Chegamos ao final, último bloco do nosso programa, e começamos com Deus, terminamos também com Deus. A palavra de Deus, o evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os 10 mandamentos de Deus são resumidos em 2. Jesus não muda a lei, de forma alguma. Jesus dá um pleno cumprimento, um pleno sentido. Qual é o sentido de toda a lei? O bem comum. As leis que não conduzem ao bem comum, ao bem da coletividade, a um bem-estar geral, são leis injustas, são leis opressoras. E o Evangelho não é uma lei opressora. O Evangelho é libertador. O Evangelho é libertador porque ele é pregado por Jesus num tempo em que a lei era instrumento de prisão, de exclusão social, de tabus. E Jesus veio derrubar essas barreiras e mostrar que todos aos olhos do Pai são iguais, homens e mulheres. Na sucessão dos tempos, muitos vícios da história se repetem. Mas se nós colocamos como bússola, como norte, o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós estamos no ponto certo e certamente não vamos nos perder nesse turbilhão de valores tortos que a mídia, que a sociedade, que o mundo hoje quer colocar para nós, nos enfiar goela abaixo, como se nós fôssemos meras caixas onde vão se acumulando coisas. Não, nós não somos. Nós somos semente, nós somos terra fértil, onde o Evangelho é plantado em nosso coração e temos que fazer com que brote e dê frutos. Amar a Deus é muito fácil quando nós escrevemos, quando nós tatuamos, quando nós falamos, recitamos ou cantamos. Amo a Deus. Viver o amor a Deus é desafiador. Porque, como extensão da presença de Deus, está o outro. O cristianismo não é a religião da individualidade, não é a religião do individualismo. Ele é a religião da individualidade vivida de encontro ao outro. Um filósofo contemporâneo que não é cristão, é judeu, Emmanuel Levinas, vai dizer que a interpelação que o outro me faz é uma pergunta que Deus mesmo gostaria de me fazer. O que Levinas quer dizer com isso? Que o outro me revela Deus. No outro pode estar uma manifestação de Deus. Deus que fala comigo, Deus que se aproxima de mim. Por isso é necessário amar o outro. Porque se eu me creio filho muito amado de Deus, da mesma forma, meu próximo. E quem é o meu próximo? Amar o próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Talvez é aquele que esteja mais distante de mim nesse momento. Talvez aquele de quem eu tenho que me aproximar. Às vezes até mesmo na minha casa, ocupando o mesmo espaço que eu. O mais difícil é manter-se próximo daqueles que estão realmente fisicamente próximos a nós. Temos hoje o grande desafio de lidar com as redes sociais. As redes sociais têm uma grande característica que é singular, muito é peculiar. Ela aproxima os que estão longe, mas também distancia os que estão perto. E a cultura do Evangelho é uma cultura de vida e de aproximação, e de vida vivida, partilhada, de forma mútua, sempre de encontro com o outro. Jesus não pregou o Evangelho
sozinho, mas ele tinha os apóstolos. Jesus estabeleceu um colégio apostólico. Os apóstolos eram um grupo, o grupo dos 12. Os apóstolos não eram Pedro, Paulo, Tiago, André, João. Os apóstolos eram os 12. Era um grupo. A igreja não é somente eu. A igreja não é somente você. A igreja somos nós. Todos nós somos igreja. E a igreja, a essência da igreja é o Evangelho. É exatamente onde se assenta a igreja. A Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja se assenta sobre a palavra de Deus, particularmente no Evangelho, que é a nossa grande cartilha, que deveria ser o nosso livro de cabeceira. Eu brincava outro dia com alguns irmãos e irmãs de caminhada e a gente dizia, às vezes nós gostamos de citar Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresinha, vários teólogos, mas quando vamos falar de Jesus, ele é como se fosse o filho do carpinteiro. Nós não falamos diretamente de Jesus. Por isso, às vezes, a grande dificuldade de voltarmos às fontes, às raízes do Evangelho. Porque se nós realmente voltarmos às fontes, às raízes, tal como era no primeiro século, nos primeiros tempos do cristianismo, quem sabe nós conseguiríamos entender melhor o que Jesus quer dizer. E particularmente esses 2 mandamentos que são o resumo de toda a lei e dos profetas. Meu irmão, minha irmã, foi uma grande alegria estar aqui neste programa, partilhando com você as alegrias da caminhada, as nossas experiências de fé, particularmente neste dia em que a Diocese de Araçuaí completa mais um ano de vida, juntamente comigo, que peguei carona também com a Diocese, fazendo aniversário no mesmo dia que ela, e peço a Deus abundantes bênçãos sobre a nossa Diocese, sobre o nosso Bispo Diocesano, sobre o nosso clero, sobre os nossos seminaristas, eu como um deles, sobre os nossos religiosos e religiosas que gastam suas vidas, sobre todos os nossos cristãos e cristãs que estão por aí nas comunidades, como catequistas, como ministros da palavra, como ministros da Eucaristia, como membros de grupos de jovens, grupos de oração, tantas outras pastorais sociais que constroem a nossa igreja. Eu peço a Nossa Senhora da Lapa que abençoe esta diocese, que abençoe a minha vida, que abençoe a sua vida, que abençoe a existência e a história de cada um de nós. Virgem Maria, Mãe do Caminho, ajuda-nos a caminhar nos caminhos de seu Filho. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser. No nosso programa Iluminar. Sempre assista e faça destes momentos uma experiência de fé e de renovação para a sua vida.